Quando falamos sobre alcançar as esferas da sociedade, a gente não está falando de uma coisa nova, recente, ou de um modismo. A gente está falando de algo que sempre fez parte do plano original de Deus para a humanidade. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus dá a ordem para Adão e Eva que eles deveriam ser férteis, se multiplicar e governar a terra, ali já está implícito isso, né? É o mandato cultural, como chamam os teólogos. A ideia de que eles já deveriam criar uma cultura aqui na terra que refletisse o caráter de Deus. Veja bem, quando a gente fala da esfera da família, já está lá, Deus fala para eles que eles tinham que ser férteis, se multiplicarem e povoar a terra. Então eles iam ter que constituir família. Quando você pensa na esfera da educação, se eles vão ter filhos, eles iam ter que ensinar essas crianças, ensinar como o mundo surgiu, por que não pode comer daquela árvore que está no meio do paraíso, quem é o nosso Criador, e a educação iria surgir naturalmente. Pensa na esfera de governo. Eles teriam que governar a terra. Deus já foi implícito ali, né? Dominar e governar a terra. Então eles iriam ter que criar um modo de governo que refletisse a própria autoridade de Deus. Quando você pensa em ciência e tecnologia, eles teriam que criar ciência e tecnologia para poder criar moradia, para domesticar os animais, para poder cuidar dos recursos, né, dos frutos das árvores. Então, naturalmente, eles criariam tecnologia. Aliás, quando o Adão dá nome para os animais, ali já é o surgimento da ciência, porque ele observa os animais, ele classifica e ele dá nome. É isso que a ciência faz. Ela observa, ela classifica e ela nomeia. Então, ali já estava nascendo a ciência. Quando falamos sobre arte, criatividade, com certeza o homem e a mulher sendo feitos à imagem de Deus iam ser tão criativos quanto o seu Criador. Então a gente percebe os negócios, né? Também está ali implícito, na esfera de negócio e economia. Economia é oikonos, cuidado da casa. Então eles iriam cuidar da casa, tinham que administrar os recursos, né? Podem comer de todas as árvores do jardim. Então você vê que está implícito nessa ordem que Deus dá para Adão e Eva, na missão original, a criação de cultura, a criação dessas esferas, que hoje nós chamamos esferas da sociedade, nada mais são do que expressões culturais. Por causa do pecado, é lógico que o ser humano, então, começou a desenvolver essas esferas, né, essa cultura na Terra, como uma cultura pecaminosa. Mas Cristo vem para redimir o ser humano e vem para reconciliar com Deus todas as coisas. É o que está em Colossenses 1, 19 e 20. O apóstolo Paulo nos diz que em Cristo, na cruz, Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Então Cristo, ele não só reconcilia eu e você, a humanidade com Deus, mas todas as coisas voltam para debaixo do senhorio de Cristo. E aí nós temos a redescoberta dessa verdade pelo Abraham Kuyper, da Holanda, onde ele vai falar sobre o senhorio absoluto de Cristo, que Cristo é Senhor sobre todas as esferas da vida. E ele vai criar, inclusive, uma universidade livre na Holanda para formar esses transformadores sociais, cristãos que vão para todas as profissões, levando a transformação social. Logo depois a gente tem, na década de 70, Loren Cunningham, fundador de Jocum, Jovens com uma Missão, e Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Esses dois grandes líderes de missões, eles têm o mesmo insight. Em 1975, os dois recebem de Deus a visão de que se eles querem alcançar a sua nação, eles precisam focar nessas 7 esferas básicas. Claro que não são 7, pode ser 9, pode ser... não tem número, não tem limite. Mas Deus deu para eles naquele momento 7 áreas básicas da sociedade que deveriam ser alcançadas, que os princípios do reino deveriam ser ensinados nessas áreas e que cristãos deveriam ser formados para atuarem como líderes nessas esferas. Se alcançarmos essas esferas, nós alcançamos uma nação inteira para Cristo. Essa estratégia, Loren e Bill Bright começaram então a mover Jocum e a Cruzada Estudantil nessa direção. Nesse mesmo ano, Francis Schaeffer, grande pensador cristão, nesse mesmo ano ele começa a falar que a igreja precisa se avançar na cultura. E ele fala sobre exatamente as mesmas 7 áreas que Loren e Bill Bright haviam mencionado. Então a gente vê aqui 3 grandes homens de Deus enxergando a mesma coisa, redescobrindo essa verdade na década de 70, e logo depois a gente tem outros, né? A gente tem o Peter Wagner, né, do movimento apostólico, que começa a trabalhar com mapeamento, intercessão, e aí temos o pessoal da linha mais pentecostal, falando das 7 montanhas, né? A gente tem o Lance Vaunal, Johnny Enlow, que falam sobre as montanhas, as 7 montanhas, e mais recentemente a gente tem Steve McDowell e Mark Bililes,
nos Estados Unidos, falando sobre as estratégias, né? Além da gente ter a cosmovisão bíblica, a gente desenvolver estratégias conectando com líderes geográficos, né, para produzir essa transformação a nível local, nas cidades e nas nações. Então, essa é uma visão que está lá desde o Gênesis. A gente vê se desenvolver em toda a história de Israel, todo o Antigo Testamento, toda a Torá. É um estudo de caso sobre uma nação incorporando valores bíblicos, né? No caso Israel, durante todo o Antigo Testamento, em todas as áreas, governo, economia, agricultura, educação, né? Toda a Torá é baseada numa visão de sociedade segundo Deus. E depois você tem Jesus, né, trazendo a redenção e deixando para os seus discípulos a ordem, tanto de pregar o evangelho a cada criatura, como também a ordem de fazer discípulos de todas as nações, que em alguns originais gregos fala sobre discipular as nações, como Darren Miller também nos ensina, né, o conceito de discipulado de nações. Além de alcançar as pessoas para Cristo e formar discípulos de Cristo, também precisamos discipular as nossas comunidades, cidades e nações. Do mesmo modo que o indivíduo, quando conhece a Cristo, quando é salvo, ele evidencia essa transformação na sua vida e no seu comportamento, uma comunidade que está repleta de cristãos, seguidores de Jesus, precisa ter sinais de transformação social. Ok? É o mesmo evangelho atuando no indivíduo e atuando em comunidades. Por isso que alcançar a sociedade, as esferas de influência na sociedade, faz parte do mandato cultural, faz parte da grande comissão, faz parte do grande mandamento que Jesus nos deixou.